Fala pessoal, bem-vindos a mais uma Red Videocast, aquele papo direto com quem respira inovação e gestão de frotas. O tema de hoje, especial, que parece coisa de filme futurista, mas já é realidade, galera. Videotelemetria com inteligência artificial aplicada a frotas leves. Você vai descobrir como a IA e a visão inteligente estão mudando o jogo na gestão de frotas. Legal, é isso aí, Leandrão. Bem-vindo a mais esse episódio. Galera, bom estar com vocês. Sou Paulo Ionta, da GoFleet Tecnologia. E a gente tem um convidado especial hoje, hein, Leandro, para falar sobre esse tema que é um tema desejado aí, um tema do momento dentro dos gestores de frotas. Nada mais, nada menos do que ele, Sérgio Jabali, nosso diretor de tecnologia da GoFleet Tecnologia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, senhores, Leandro, Ionta. Satisfação estar aqui com vocês, fazendo esse videocast aqui. Vamos conversar bastante aí sobre inteligência artificial e salve aí o pessoal que está assistindo aí. É uma satisfação aqui poder compartilhar um pouco aí do nosso trabalho aí com vocês para a gente poder falar desse assunto que é tão interessante, né? Assunto do momento, Sérgio. Mas antes da gente falar da videotelemetria, acho que é legal passar para a galera um pouquinho de quem que é o Sérgio, né? A gente falar que você é o cara da tecnologia, você já tem uma longa jornada. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, como que você entrou no mundo da tecnologia e, mais do que isso, como que o mundo da gestão de frota entrou na sua vida. Cara, essa é uma história longa, vou fazer ela curta, tá? Mas assim, a tecnologia é um negócio que desde criança eu sempre quis entender como é que as coisas funcionavam. Desmontava brinquedo, tudo. Sem parar. Sabe aquele, meu pai teve aquele negócio do videocassete, ele tinha o VHS e o Betamax. Eu vi aquele negócio, eu falava, mas como é que a TV que recebe toda a imagem por tomada funciona agora? Você está recebendo a imagem de um outro lugar. Primeiro que eu já estava errado, não recebia da tomada, era da antena, né? Então a tomada era energia elétrica. Então, quando era criancinha, eu ficava pensando nisso, né? Queria entender, e aí via o videocassete, e o videocassete está substituindo a antena ali para passar a imagem. Então, isso aí foi aguçando ali minha vontade de entender as coisas, e acho que isso aí me levou para a área de tecnologia. E aí a segunda parte que você falou, né? Como é que eu fui cair na frota? Assim, não caí na frota logo de cara, não. Demorou um pouquinho. Foi mais recente a frota na tua vida? Foi mais recente. Aí tem uma década aí. 10 aninhos. Tem uns 10 aninhos. Legal. Mas antes disso, quando eu estava procurando vestibular, né, universidade para fazer e tal, selecionei, eu acabei indo para Campinas, né, fui fazer a Unicamp, que eu tinha visto que era uma super universidade em engenharia de computação, que eu queria mexer com isso aí. E fui para lá, e lá, normalmente, né, muita gente ali acaba montando negócio e tal, e acabei encontrando outras pessoas que também queriam montar negócio como eu queria, e eu montei uma empresa lá, e essa empresa começou a produzir jogos de videogame. Então eu fiquei 14 anos trabalhando, produzindo, né, desenvolvendo jogos de videogame. Tinha um estúdio de desenvolvimento de jogos. Caramba, sabia dessa, Leandro? Essa eu não sabia. Não sabia? Essa aí, é novidade para mim também. Legal. Pois é, 10 anos rodando esse estúdio aí, Leandro, e depois eu trabalhei mais 4 anos numa publicadora, né? O estúdio é como se fosse uma banda, pensa num rock and roll assim, né? Ou em qualquer outro gênero aí. O estúdio é uma banda e a publicadora é como se fosse a gravadora. Então eu trabalhei ali no estúdio produzindo o jogo, né? E desenvolvi ali mais de 250 jogos. Desenvolvi jogo para Master System, Mega Drive, jogo para Nintendo DS, para web, para celular. Quando saiu o iPhone, estava fazendo os primeiros jogos ali. Só para dar uma ideia, isso é legal, cara. Fiz jogo em Java, que é uma linguagem lá dos primórdios, em 2003, para aqueles celulares bem antigos mesmo. Da cobrinha, aquele primeiros. Exatamente. Pô, Atari você não fez, né? Porque não, o Leandrão Atari... só jogou Atari, acho que O que é Atari? Leandrão. Tá dando uma disfarçada. Não, o Atari eu só joguei, eu só vi os mais velhos jogando. Eu vi no YouTube. Mas, enfim, aí o que acontece foi que eu estava nesse mercado depois, né, já na parte da publicadora, trabalhei muito com conteúdo, então eu viajava muito para outros países, legal, visitando feiras e estúdios, né, estúdios de desenvolvimento. Então era como se fosse o olheiro da banda, sabe? Entendi. O cara da gravadora que vai no show e olha a banda. Então eu ia nos estúdios, via o que eles estavam fazendo, conseguia conversar legal. Só que, trabalhando com conteúdo, eu não estava produzindo tecnologia mais, né? Eu estava trazendo tecnologia que os outros estavam produzindo. E o game em si não era um negócio que, para mim, eu sentia um propósito maior, assim. Era uma coisa legal, tal, mas que foi daquela época ali de juntar os colegas e tal. E aí começou a surgir essa oportunidade de vir para a GoFleet. Na época, a GoFleet ainda se chamava
Golsat. E eu vi aquilo e eu estava querendo voltar para trabalhar com desenvolvimento, com inovação. E, assim, começaram as conversas ali, eu abracei a oportunidade, né? E aí caí na frota de verdade. E me apaixonei, assim, um negócio, né, um trabalho super legal, que tem uma entrega sensacional, né, para a sociedade em geral, né, através das empresas. Então esse foi o caminho aí, uma história curtinha aí. Mas e teve alguma coisa da história anterior que ajudou, Sérgio? Você, no momento com a frota, assim? Eu acho que teve sim. Acho que a primeira coisa que ajudou é quando você vai fazer jogo, você tem que lidar com gente muito diferente. Né? Então você tem assim, o artista 2D, né? O cara que faz pixel art, que faz pontinhos. Você tem o artista em 3D que faz a modelagem, né? Tem o artista que faz a modelagem, tem outro que faz os ossos do corpo, né? Do boneco, enfim, o que você for representar no jogo, e faz os movimentos. Tem o programador que faz a parte da fase, né? Dentro da fase é o gameplay que a gente chama. Tem o que faz por fora, que é assim, você passar de uma etapa para outra, abrir espaços novos dentro de um jogo, cenário novo. Enfim, isso aí, quando você junta, isso aí é uma faculdade da vida, né? Quando você usa isso aí, por exemplo, você está na frota, você está conversando com o gestor, que é aquele cara que está lá super atarefado, né? O cara está lá recebendo ligação uma atrás da outra. Tem um outro gestor que ele já está mais tecnológico, ele consegue tomar as decisões de um nível mais estratégico. Então, você consegue entender um pouco melhor como funcionam diferentes funções para chegar lá no mesmo objetivo. O jogo traz muito isso. E isso ajudou, né, tanto na parte de frota quanto na parte de desenvolvimento. Né, para desenvolver toda a tecnologia GoFleet, você também tem muita gente diferente trabalhando, né, com perfis diferentes, backgrounds diferentes. E isso ajuda você a conseguir colocar todo mundo no mesmo ritmo, na mesma página. E quando todo mundo enxerga a mesma coisa, aquela coisa se concretiza. Né? Então, acho que esses são os dois pontos principais aí. Perfeito. Então, bora começar agora. Estou aqui com a minha colinha. Vamos lá. Algumas perguntas, né, Yonta? Sempre preparado, né, Leandro? Exatamente. Então, vamos lá. Bora começar do começo. O que exatamente a videotelemetria... o que exatamente é a videotelemetria e como ela se diferencia da telemetria tradicional, daquela que o mercado conhece bastante, né? Certo. Estamos falando só de câmera dentro do carro ou tem mais alguma coisa envolvida nessa tecnologia? Se puder explicar para a gente. Vamos lá, uma boa pergunta, Leandro. Começando pela telemetria, né? Você tem os rastreadores tradicionais, né? Em inglês a gente chama de GPS trackers, né? Os rastreadores através de GPS. Por ali, ele já te entrega ali velocidade do veículo, posição, odômetro, né? Mais outros itens que você pode colocar de comportamento de condutor, aceleração, frenagem, curva. Tudo isso em conjunto te traz, né, um entendimento ali do trajeto do veículo, da forma de condução daquele veículo, né, de onde ele foi, até onde ele foi, quanto tempo ele gastou, qual foi a quilometragem, etc. Isso aí é o rastreamento ou a telemetria. Né? Você pode ter níveis de sensoriamento maior na telemetria para obter mais informações ali do veículo, mas basicamente é isso. Não existe a parte de vídeo, tá, na telemetria. Quando a gente vai para a videotelemetria, no início começaram a chegar umas câmeras no mercado que elas faziam a gravação. Né? A gravação, por exemplo, você coloca uma câmera no centro ali do para-brisa, né? E aquele dispositivo ele grava. Né? Ele tem uma câmera apontada para a região central e frontal do veículo e outra para a central interna da cabine. Né? Então, duas câmeras, uma para frente e uma para trás. E por ali você está gravando vídeos. Né? E aquilo ali começou a funcionar em conjunto com os rastreadores tradicionais. Hoje, você já tem tudo isso funcionando em conjunto, né? Apenas, em um dispositivo apenas. Então, o mesmo dispositivo ele tem uma câmera ali para a parte frontal, outra para a interna, para a cabine. Ele mesmo já faz toda a parte de buscar os dados, né? de posicionamento. Eu falei GPS aqui, mas é GNSS. Né? GPS é uma das constelações, que é a americana. Existem outras constelações no mundo aí, de satélites de posição. Ele busca odômetro, enfim, ele vai puxar toda a informação que a gente falou da telemetria tradicional e está gravando os vídeos ali dessas câmeras. Hoje tem dispositivos aí com até 9 câmeras possível, né, que você tem aí em veículos, dependendo se é mais leve ou mais pesado. O veículo você consegue colocar mais câmeras e você consegue daí fazer correlações entre
por exemplo, eventos da telemetria ali que vão disparar um vídeo ali de 15 segundos, 20 segundos, por exemplo. Você teve uma frenagem muito brusca. Por que será que aconteceu aquilo? Você consegue disparar um vídeo ali automático, né, daquele dispositivo, né, já para os servidores ali da empresa que faz a videotelemetria, onde ele vai mostrar, ó, aqui teve a frenagem brusca, então ele mostra um pouco de vídeo antes, um pouco de vídeo depois, daquilo que aconteceu na frente do veículo, para pegar o momento, e do que aconteceu dentro do veículo, e em demais câmeras, se também for necessário. Então, é um negócio muito legal, porque você consegue, né, o gestor da frota, ele tem uma visão muito mais abrangente do contexto onde estava aquele condutor, no momento em que ele vai cometer ali alguma violação de regra, né, que a empresa colocou para ele poder operar bem. Perfeito, legal. Obrigado, Sérgio, pela explicação. E até agora eu vou pular um pouco aqui o nosso roteiro. E é uma coisa que nós estávamos conversando antes de começar, é a questão da LGPD, né? Então eu estou até pulando ao nosso roteiro aqui, a gente tinha conversado, né, ontem. Uhum. E como é que funciona a questão da LGPD para essa questão das imagens de câmera? Porque às vezes o cidadão não se sente confortável em estar sendo filmado ou em alguma... Explica para a gente o que a gente tem para isso. Tá, essa é uma questão muito legal, porque assim, o pessoal quando começa a ter câmera dentro do veículo fica preocupado, fala, pô, isso aqui, estou sendo vigiado, né? Eu costumo dizer que a câmera ali dentro do veículo, né, inclusive a câmera fala com você, né? Ela te dá dicas ali, né, do seu comportamento, como você está funcionando. Ela é o seu anjo da guarda, né? Não é o Big Brother, que tem um gestor lá que fica assistindo tudo que está acontecendo, né? Um gestor tem muitos condutores, na verdade ele vai olhar aquilo para te ajudar, mas a própria câmera, ali estando ali, ela já te ajuda, já te orienta para você ter uma boa condição. Mas a gente tem que lembrar que LGPD, ela trata de dados pessoais. Né? A câmera ali está buscando dados do veículo. Né? Ela está informando dados do veículo. E o outro ponto interessante também da LGPD é que ela fala de dados pessoais e dados sensíveis, né? Que é religião, as suas direções políticas, né? Sua ideologia política, etc. E a câmera não está ali trabalhando com isso, né? Então, assim, a câmera não tem muito a ver com LGPD, embora pareça. Agora, tem o segundo artigo da LGPD fala sobre privacidade, né? Sobre manutenção da privacidade. E aí, esse é um tópico interessante, né? Porque o pessoal fala, pô, isso aqui tá fazendo invasão de privacidade. Não tem ali uma invasão de privacidade. Nós estamos falando aqui de veículos de frota, né, corporativas, né? Os veículos podem ser da própria empresa ou veículos locados, né? Mas eles são veículos que estão relacionados ali com a atividade econômica da empresa. Né? E o segundo artigo da CLT, ele diz o seguinte, isso aí quem me ensinou foi o Dr. Carlos Tudisco, que é uma sumidade aí um abraço na área pro Carlos Tudisco aí. Pois é, um grande advogado, sumidade na área de política de frotas. Né? Então, ele diz o seguinte, né? O segundo artigo ali, ele fala o seguinte, a empresa ela tem o poder e o dever de cuidar do seu patrimônio para que sustente, né, a atividade econômica da empresa, para que ela fique sustentável, que ela permaneça sustentável. Quer dizer, se você estiver numa sala de reuniões, né, a empresa tem uma câmera lá, por quê? Porque você está numa sala de reunião dentro da empresa. Ora, quando você está dentro do veículo, aquilo ali é um patrimônio da empresa, ou né, se a empresa não comprou aquele veículo, ela alugou aquele veículo, faz parte do patrimônio que a ajuda a produzir, seja para uma força comercial, né? Seja para serviços de campo que são feitos aí. Então, os condutores precisam usar esses veículos para fazer a atividade econômica da empresa funcionar. Então, a empresa tem o poder e, olha só, o dever, né, de cuidar desses bens, né, desse patrimônio que gera atividade econômica para que ela fique no positivo. Então, assim, não há uma invasão de privacidade. O que há, na verdade, é um cuidado. E aí, voltando lá na minha fala inicial, né? O importante é o gestor ter uma comunicação, né, aberta, uma comunicação clara com os condutores, que no momento em que ele está colocando ali um dispositivo de videotelemetria na frota, ele está ali buscando aumentar a eficiência da empresa, né? Esse é um lado que ele está trocando com a empresa, e aumentar a segurança dos condutores. Né? Isso é importantíssimo, levar o condutor ao final do dia são e salvo do mesmo dia, do mesmo jeito que ele saiu logo cedo para trabalhar, para sua casa, para sua família.
né? Então, voltando ali, é um anjo da guarda, não há uma invasão de privacidade, não tem Big Brother. O que tem ali é segurança. Segurança é sempre um bom negócio, né? E é uma forma de ter economias inteligentes para a empresa e segurança para o condutor. Até porque se ele não está fazendo nada de errado, né, não tem por que temer, né? A captura da imagem está fazendo certo, pelo contrário, é uma proteção para ele, né? Exato. Já chegaram, uma vez eu estava numa locadora conversando com o pessoal falou, poxa, mas em São Paulo tem gente que troca de roupa no carro. Eu falei, bom, o carro do lado tá vendo o que está acontecendo dentro do carro aqui. Exatamente. Né? Então, não é por causa da câmera ali que a pessoa deveria, né, trocar ou não trocar, né? E o carro não é banheiro, né? Você vai nas empresas, a empresa não coloca câmera ali dentro do banheiro, né? De um vestiário, por exemplo. Então, na prática, assim, a câmera está ali para ela garantir segurança e garantir eficiência. Legal. Tem um outro ponto que eu queria aproveitar, Leandro. Nem estava também no roteiro aqui, mas eu lembrei que acho que é importante para o mercado. Vai nos matar. Não, mas não tem problema, né? A gente ajusta aí com as meninas do marketing. Mas, ô Sérgio, as câmeras, acho que quando eu converso com a gente vê no mercado, eles acham que também é muito caro, né? Que é uma ferramenta e, assim, toda novidade ela acaba vindo, né? Com um valor agregado ali. Mas tem a diferenciação, até que é importante falar sobre a GoFleet e o mercado referente a isso, né? Que tem muita câmera aplicada hoje no mercado de frota pesada, que já está bem, assim, já entrou mais. A câmera já está mais ali dentro do mercado de frota pesada. A GoFleet trabalha uma especificação de frota leve. No lado da tecnologia lá, vocês trabalharam alguma coisa para que se adaptasse ao mercado da GoFleet, a câmera, assim, para que fique acessível para o gestor de frota e para as operações? Oi, Iota, essa é uma pergunta excelente, porque o que acontece, né? No mercado, quando o pessoal de frota pesada é onde iniciou o seu rastreamento, especialmente voltado para a gestão de risco. Né? Afinal, ali na frota pesada, você está carregando uma carga muito valiosa e tal, né? A gente teve muitos roubos de cargas lá no passado no Brasil, foi isso que motivou muito o início do rastreamento e, na sequência agora, né, a videotelemetria em carga pesada, com dispositivos, né, de gravação super modernos e muito caros. Né? Você pode pagar aí R$10 mil só para comprar o dispositivo, depois tem mais o serviço, que você gasta bastante dinheiro também, ou investe, né? Com N câmeras no veículo, né? Isso é inviável numa frota leve, né? Em veículos, em carros, né, que a gente fala, né? Então, o que acontece? A GoFleet, como ela tem a especialidade em frota leve, ela foi buscar câmeras mais baratas, ela foi buscar fazer adaptação de firmware para conseguir entregar um serviço, né, de videotelemetria voltado para a frota leve que seja extremamente competitivo, ou seja, câmeras de baixo custo e que conseguem ser exploradas e entregar o maior número de funcionalidades e com qualidade para que os gestores possam fazer, né, uma gestão de frotas através de videotelemetria em veículos leves, né, em carros. Então, a GoFleet, sim, buscou se diferenciar nesse aspecto. Isso começou há muito tempo lá atrás, ontem. Por isso que a GoFleet acabou até mexendo com o próprio firmware que vai dentro do equipamento, né? Que é o software que está ali dentro do equipamento de videotelemetria que está no veículo, para poder extrair daquele equipamento o máximo que ele podia em termos de entrega, né? Isso aí explica alguns casos que às vezes o cliente, ali, o gestor, ele pode ter não só a GoFleet, né? Tem muita empresa de telemetria no mercado. Às vezes o hardware é o mesmo, mas a gente, às vezes, entrega algo diferente por conta dessa customização. Trabalha ali o firmware, a inteligência embarcada é feita pela GoFleet, né? Exatamente. Nós temos ali um dos dispositivos, que é o VT02. Né? Ele é um dispositivo padrão de mercado, só que a solução que a GoFleet extrai dele, na verdade, que ela coloca dentro dele, extrai dele, é diferente daquilo que se vê no mercado. Entendi. Tanto que ela é uma câmera de mais baixo custo, né? Que normalmente, né, se você colocar por aí no mercado, a original, ela vem sem inteligência artificial, e a da GoFleet, ela tem a inteligência artificial rodando ali dentro dela, funcionando bonitinho, para a gente poder tirar o maior proveito do equipamento. Muito bom, até você comentar essa questão da inteligência artificial, ela está entrando com tudo no mercado, né? Cada vez mais. E como que ela atua dentro da videotelemetria, já que a gente já está nesse assunto da videotelemetria, e como que ela atua a inteligência artificial dentro da videotelemetria? Legal. Quando você está usando a inteligência artificial, é um campo vasto, grande pra caramba, né? E a gente vai direcionar aqui mais para a prática, né? Imagina o seguinte, Leandro, você tem aqui,
né, o dispositivo, olhando para o condutor, eu vou colocar para a câmera interna da cabine e para frontal, né? Para o condutor, você tem um vídeo ali sendo gravado, né? Ele está sendo gravado o tempo todo ali na câmera e a câmera ali dentro dela mesma está processando aquele vídeo, chama-se visão computacional. A inteligência artificial aplicada a vídeos, né, ou imagens, a gente chama de visão computacional. Então, ela está vendo aquele vídeo e ela vê, por exemplo, se você fechar o olho por um tempo muito longo, ela começa a perceber que você está com sono. Né? Então, ela está contando tanto de tempo, por exemplo, na janela dos últimos 60 segundos, é uma janela que vai correndo. Ela vê quantos desses segundos você estava com o olho fechado e quantos desses segundos você estava com o olho aberto. A partir de um certo momento, ela fala, opa, esse cara aqui está cansado. Esse cara que está fadigado. Ou seja, fazendo um bocejo, ou, por exemplo, se você está no veículo aqui, começa a olhar para os lados, né? Ou com o olho, ou com o rosto, ou os dois juntos, ela está vendo isso e ela começa a entender que você está dirigindo de forma distraída. Todos esses são maus comportamentos, né? Que eles acontecem previamente a um acidente. Né? Então, é isso que a câmera está fazendo quando a gente olha para a cabine do veículo, né? Especialmente para o motorista. Né, que na frota leve, a gente falou da frota pesada, que tem lá uma carga muito valiosa. Na frota leve, o que é de mais valioso é a vida desse motorista. Sim. E a vida das demais pessoas que estão no trânsito ali, pedestres, outros veículos, enfim. Né? Então, essa câmera ela é o anjo da guarda, novamente, aí, que está ajudando. O cara fala, cara, você está fadigado, você está distraído, volta a tua atenção. Se ele pegar o celular, né, que é uma super causa de acidente, se ele pegar o celular e começar a falar, ou começar a usar aqui na frente mesmo, a câmera já fala, opa, você está com o celular. E aí ela vai subir um vídeo e vai explicar, né, vai falar lá um evento para o gestor dizendo, o cara usou o celular aqui, o cara fadigou aqui nesse trecho. Né? Então, essa é a inteligência artificial na câmera interna. Né? Então, são vários eventos que podem ser obtidos através da inteligência artificial na videotelemetria. E aí, na câmera externa, por exemplo, imagina que você tem a pista, que você tem uma faixa, né? Se você começa a sair da faixa, a câmera pode te avisar, você está saindo da faixa. Né? Você só pode sair da faixa se ela for faixa, como é que chama? Tracejada. Né? A faixa contínua significa que ali não é o momento de você fazer mudança de faixa. Então, ela vai te avisar e se você mudar de faixa, vai subir ali uma violação, né? Que você cometeu. Pode nenhum policial, né? nenhum fiscal ter visto aquilo, fiscal de trânsito, mas a videotelemetria, a inteligência artificial vai ter visto. E um outro item também legal de mencionar, por exemplo, você está andando com o veículo aqui e tem um veículo na sua frente. Sabendo a velocidade e a distância do veículo à frente, que a visão computacional consegue perceber, ela te fala se você está numa distância segura, chama distância de segmento, né? Uma distância segura naquela velocidade em relação ao veículo à frente, para que se acontecer alguma coisa ali, você tenha tempo hábil de responder, né? Então, ela vai contar com o reflexo de um condutor normal, não de um piloto de Fórmula 1. Né? Ela é calibrada para isso. Então, esse é um outro exemplo interessante também. Aí você tem semáforo, né? Passar semáforo vermelho, né? Enfim. Uma série de... Ô Sérgio, e ainda nessa parte aí, um ponto que é bacana que eu vejo dentro do mercado, que eu queria perguntar para você sobre a solução da GoFleet ali, sobre a customização dessa câmera da inteligência artificial, porque gera muito dado, né? Muita informação. Já na telemetria comum já é muita informação e às vezes o gestor ali tem que se concentrar em 1 ou 2 KPIs ali para conseguir fazer a gestão. Na câmera, nossa... eu já fiz reunião que o gestor falou assim, olha, eu não aguento mais ver vídeo, né? Toda hora sobe vídeo. Eu quero customizar, né? Ele estava num concorrente e falou, eu quero customizar. Na GoFleet ele consegue ter essa customização, por exemplo, não quero olhar todos os eventos lá, eu quero ver só, puxar a imagem quando eu tiver necessidade, né, e ter as alertas de infração, assim. Essa parte no sistema, a GoFleet pensa nessa customização para que o produto fique, às vezes, até mais aderente, né, à realidade do cliente do que você dá aquele pacote. Você vai comprar o McDonald's lá, você quer comprar ou o combo inteiro, ou às vezes eu quero só o lanche, né? Então me dá só o lanche ali. Na GoFleet dá para customizar? A plataforma é pensada nesse quesito, até na videotelemetria? Dá sim. Acho que essa é uma das bases do próprio sistema GoFleet, né? A gente sempre, quando está construindo o sistema, a gente está entendendo as necessidades, as várias necessidades, e tentando tirar o mínimo múltiplo comum delas para oferecer
algo que seja adaptável para diferentes operações. Então, nesse caso, Yonta, o que acontece? A gente nem recomenda que sejam vistos vídeos um atrás do outro, né? Mesmo porque a inteligência artificial ela está ali para fazer isso para você. Ela está assistindo em tempo real e ela só vai registrar quando há as ocorrências. Essas ocorrências vão subir para o sistema. Você tem o vídeo ali que você pode usar, né, como prova, né, como Uma defesa. Uma defesa, né? Um exemplo ali do que está acontecendo para você, se você quiser mostrar, por exemplo, para o condutor ou validar que aquilo realmente aconteceu. Mas o mais importante são os indicadores, né? E o que a gente vê, assim, muitos sistemas, eles gostam de mostrar, né? Ó, tá aqui o veículo, tá aqui a câmera frontal, aqui a câmera interna, mostra um pouco da câmera, ó, aqui teve um evento de bocejo e aqui, ó, o condutor bocejou, então ele está fadigado. Não, a gente consegue saber quanto que ele anda bocejando, em quanto tempo que ele está bocejando, qual é a frequência dele, e tudo isso trazido em indicadores de alto nível, ou seja, você consegue olhar a tua frota, né, no sistema GoFleet, que é um sistema feito para frotas corporativas, né, grandes frotas, você consegue enxergar o todo, né, os indicadores ali no máximo, e você consegue dar o zoom e descer só naqueles veículos ou naqueles condutores, que você tem as duas visões, aonde você tem que ver problema, que é uma gestão por exceções, né? Então, ali, se você quiser colocar os vídeos para sentir, por exemplo, a gravidade, né, que está acontecendo, você tem essa possibilidade, mas o ideal é você fazer toda a gestão por indicadores, né? Tanto que quando você abre o GoFleet, normalmente, né, na primeira tela ali, você já vai direto para um dashboard cheio de indicadores, você não vai para o mapa. Né? Não é um sistema que está preocupado apenas em mostrar a localização dos veículos. A localização você tem ali, é uma questão básica. Né? A gente está preocupado em olhar a frota como um todo. Né? Quanto que todos os veículos da frota rodaram, em termos de quilometragem, em termos de tempo, por mês, por dia, por hora, tudo isso você consegue olhar de forma muito fácil. E aí você consegue ver também os tipos de eventos da videotelemetria dividido nessas dimensões aí, de uma forma que você consegue, do macro, descer até o micro e fazer a gestão. Fico pensando na dificuldade, cara. Eu não sou da tecnologia, né? Então, dos caras que fazem essa programação lá, o Sérgio e a equipe dele, de você diferenciar uma piscadinha de olho assim da sonolência, cara. Exatamente. Deve ser um trabalho difícil, né, Sérgio, de calibrar esse tipo de situação. É uma preocupação, né? Tem uma coisa que eles falam muito no mercado de falso positivo, né, relacionado a isso, né? Isso. Que há algumas tecnologias que às vezes ficam gerando esse dado que não é de fato ali uma sonolência e isso descredibiliza, né, a operação. Isso. Quando você consegue ter o controle ali do que está rolando no firmware, né? Então, assim, a gente consegue ter um controle de cruzar, por exemplo, o olho fechado com o bocejo para falar que esse condutor está fadigado. Né? Isso a gente chama de fusão de sensores. A gente tem esse controle. Então, chega lá o equipamento, a gente tira, né, o softwarezinho que está rodando lá dentro, coloca o nosso e aí ali a gente tem um controle maior. Além disso, a gente consegue também ter o controle nos servidores. Né? Então, aí a solução fica completa, fica bem legal. Então, assim, Sérgio, o que é muito interessante na fala que você trouxe, e ontem, é que assim, a nossa tecnologia ela não traz somente o dado, né? Ela te traz aquilo que você precisa fazer. Então, ela já te entrega o dado analisado. Então, ela já atua direto no ponto e diz assim, meu gestor, esse cidadão aqui ele precisa melhorar aqui. O problema dele é aqui no excesso de velocidade. O problema... Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala de gestão de frota, os caras do outro lado eles não têm muito tempo para analisar. Exato. Então, eles têm uma tecnologia porque o parceiro pediu, enfim, uma questão de seguro e tal. Mas o que ele vai fazer com esses dados? Né? Então, ele não tem tempo de sentar, poxa, eu preciso cruzar esse dado, esse aqui, cria um BI e digo, está aqui o problema, está aqui no combustível. Né? Então, a nossa tecnologia ela já entrega isso pronto e faz com que ele ganhe tempo. Então, eu brinco que, e a gente fala isso internamente, que é como se a gente estivesse dando não só a tecnologia, mas um estagiário para ele dizendo aqui, ó, meu amigo, é aqui que você precisa resolver o teu problema. Então, isso é muito interessante. Então, fora isso, tudo que você trouxe para a gente, esse ganho que o gestor tem de frota também é muito significativo. Né? É muito significativo. Ô, Sérgio, então, pegando aí o que o Leandro falou, a gente falou aí de como ela funciona, tecnicamente, etc. E na prática, assim, o que você traz para a gente, talvez de case, de empresas que já apostaram nessa tecnologia com a gente e que deu resultado, assim, né? Que ajudou. Já tem case, que é um produto relativamente novo no mercado de frota leve,
Mas como é que tá isso na GoFleet? Assim, já teve uma coisa prática? Já conseguiu trazer resultado a videotelemetria? Boa. Ó, acho que o primeiro case, né, não tem nem como não dizer sobre esse sucesso de um dos nossos clientes, que é a Cocamar. Né, foi o primeiro cliente que adotou a videotelemetria. Né? Olha só que interessante, eles colocaram a videotelemetria para funcionar inicialmente ali só o reconhecimento facial, ou seja, todos os condutores, todas as viagens, para eles são identificados. Foi tal pessoa que pegou o veículo para utilizar, né, naquela viagem. Isso não é toda câmera que tem, né, Sérgio? Não, reconhecimento facial, ele inclusive começou com a GoFleet aqui no mercado brasileiro. Foi pioneira nisso. Foi pioneira. Inclusive eu fui para os Estados Unidos, desculpa interromper, Sérgio, agora recentemente na NAFA lá, vi muitos players de telemetria e a maioria não tinha, inclusive, essa identificação em todas as viagens, né? Então, é um diferencial. Aquilo que a gente estava falando, aí você precisa ir lá ver o vídeo, ver a foto para ver quem era que estava no veículo. Pois a gente já consegue falar, ó, aqui é o Leandro que está no veículo, aqui é o Ionta que está no veículo, aqui já é o Sérgio. Puxa o evento no relatório pelo condutor, já chega pronto. Então, eles colocaram isso e colocaram um outro KPI, né? Um outro indicador que a gente julga importantíssimo, que é a velocidade por via, né, onde todas as posições, né, estão sendo contra... Como que se diz isso? Elas estão sendo validadas, né, a posição mais a velocidade do veículo em relação à via onde aquele veículo estava. Né? E aí a gente consegue saber se ele estava acima da velocidade e qual a porcentagem acima da velocidade. A Cocamar teve uma redução dos maus comportamentos de 90%. Né? Então, assim... Pensando aqui na teoria de Frank Bird, que diz que para cada acidente com fatalidade, antes você tem 30 mil maus comportamentos, né, prévios, novamente aqui, né, um pleonasmo aqui. Então, o que acontece? Eles estão achatando essa base da pirâmide, né, colocando desses 30 mil, vira 3 mil só. Então, com isso, eles geram menos acidentes, né, menos acidentes com morte, se for o caso. Né? Então, assim, isso aí ajuda muito a deixar a frota muito mais segura. Né? Novamente, é o anjo da guarda lá para o condutor e uma eficiência muito maior para o gestor. Então, esse é um caso super legal de comentar, né? O primeiro. Teve um da Oba Logística também, que colocou a videotelemetria e eles reduziram os sinistros em 20%. Né, sinistros, né, com o veículo, e infrações que eles colocam no GoFleet, né, velocidade, curva, aceleração, frenagem, reduziram isso em 70%. Então, quer dizer, mais uma vez, achatando ali a base, só de colocar a videotelemetria, né, achatando a base da pirâmide. Né? Então, pensa o seguinte, se é um condutor, né, tem uma câmera filmando aqui, sabe aquele sorria, você está sendo filmado? Você já vai tomar mais cuidado para dirigir o veículo. Só de você colocar uma câmera ali. Agora, se você coloca uma câmera potente que pega uma série de eventos, como a gente está comentando aqui, aí você tem um resultado ainda melhor. E importante, Sérgio, tu citou alguns dos principais, o principal ponto que é a vida, né, do motorista. Multa, que economiza, e também a gente fala da manutenção e do consumo de combustível. Então, se eu estou guiando de uma forma correta, eu não só estou preservando a minha vida, eu estou evitando multa, eu estou cuidando da manutenção do veículo e do combustível. Então, Leandro, é uma cadeia, né? Tem um negócio super legal, cara. A maior multa do Brasil, todo mundo sabe que é o excesso de velocidade, né? A segunda maior multa do Brasil é excesso de velocidade também. Só que a primeira é até 20% acima da velocidade. A segunda é de 20% a 50% acima da velocidade da via. Então, essas duas juntas, elas são responsáveis por 2/3 das multas do Brasil. Para 66%. Então, assim, você colocou videotelemetria, ou seja, está identificando o condutor sem o condutor precisar fazer nada. Ele sai para dirigir o veículo, a inteligência artificial já sabe quem ele é. Mais a velocidade por via, o que você consegue de resultado? Primeira coisa, se você reduz ali as infrações relacionadas à velocidade da via, essas infrações que eu estou falando não é multa lá que o órgão de trânsito pegou. É a infração de você violar uma regra de trânsito, né? Antes disso acontecer, se você reduz isso aqui, bom, primeiro que você não está correndo mais, então você já não toma multa, você já reduziu, né, os custos por ali. Segundo, se você não está correndo, você não precisa acelerar tanto, você já não tem aceleração brusca. Você também não vai ficar freando toda hora, então você não vai
precisar de tanta manutenção ali de pastilha de freio e tal. Você não vai ter curvas feitas de forma inadequada, então você vai preservar os pneus. Eu falei da aceleração, se você está acelerando e correndo, você gasta mais combustível. Então, se você está fazendo menos combustível, você vai se envolver em menos sinistros, né? Batida de carro, você vai ter sempre, né? Colisões, você vai ter sempre um custo. Você não vai causar mortes, né? Ou o mínimo possível. Ou seja, você economiza de todas as formas e aumenta a segurança de todas as formas. Então, é uma fórmula muito boa. Videotelemetria com inteligência artificial e velocidade por via é algo que funciona muito bem e traz muito resultado. Show. Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que seria legal agora, Sérgio, a gente trazer na prática vídeos sobre a nossa videotelemetria. Será que a gente tem vídeos aí da nossa VT? Cara, o nosso marketing, ó. O marketing, será que trouxe pra gente? Tá preparado, vídeos pra cara. gente ver isso aí? A gente acho que eles não iam esses... deixar o Sérgio na mão, né? Não trazer esses vídeos, conto com esse pessoal, viu? Opa! Aí, vamos ver na prática, Sérgio? Até comentar aí. Vamos fazer um comentário que assim chama? sobre os vídeos lá? O React? Como é que fala? É isso aí, o React. Tipo o Kazé? É isso aí. Olha lá, ó, condutor com copo de café na mão, Aqui é tranquilo. as duas câmeras, né, que você citou. Duas câmeras, uma frontal e a outra interna. Condutor com copo no café da mão, vamos perceber que ele colocou o copo na boca ali, segurou um pouquinho, mas de novo, olha lá, ele tá sem cinto. mesmo. E o copiloto tá ali tranquilo no celular e eles estão seguindo a estrada ali. Estão fazendo uma saída ali, parece, né? De chão é bem comum, né? Bem comum. A gente Ó, atende muito agronegócio. E vou também, dar né, um que tem. spoiler. O cinto tá conectado. Mas como, cara? Não tá na tela ali, ó. Tá conectado. Tá não, ó. Tá vocês sem vão ver. cinto, E digo né? mais, olha aqui, ó, ele vai fazer o acesso agora a uma rodovia. Ali à direita tá vindo um carro, pode olhar na câmera frontal ali para, ó, agora é o momento. Rapaz, que pancada, Rapaz, o cara do lado que tomou o café. Estavam conversando, estavam tranquilos, uma mão só no volante, pouco tempo de reação, não percebeu o veículo vendo. Ó, o cinto preso hein? lá. E aí deu a agora pior. eu vi. Viu só? O cinto não tá ficar preso ali pitando. atrás. É isso mesmo, Leandro. E ó, estourou os dois airbags, enfim, aqui teve prejuízo, né? Então, assim, a videotelemetria ela vai capturar esses comportamentos. Esse aqui é um ponto, né? Um acidente aí pontual, mas a videotelemetria ela está capturando tudo o que está acontecendo. Então, assim, às vezes você pode ter isso aqui, mas conforme você vai trabalhando os indicadores, você diminui a possibilidade de ter isso aqui. E até eu deixar claro aí pro pessoal, gente, aquele acidente ali foi só danos materiais, tá? Amém. Mas você viu ali uma coisa ainda do vídeo anterior, Sérgio, que você comentou, que só a câmera capta, né? Que é o que você viu do cinto, né? Hoje até tem Exatamente. tecnologia no mercado que pega lá se você acoplou ou não acoplou o cinto, né? Porque tem também no painel o sensor que apita, mas ele tá com o cinto acoplado, né? Se fosse por um sensor ia estar tudo certo, né? certo. Só se descobre com a vídeo, não tem Só com a outro vídeo. jeito. E assim, acoplado ou não acoplado, né? Às vezes você põe o cinto ali por trás. Eu já vi até aquele... Existe um negócio que você compra no Mercado Livre. Você conecta ali só para não ficar pitando. E é um que tem um abridor de cerveja. de garrafa de cerveja na outra ponta, você conecta ele no cinto. Aí você fala, não, 2025 isso não existe. O cara anda de cinto. Sem cinto e bebendo. Essa a gente acabou de ver, ó. Vamos ver esse próximo vídeo aqui. Tem mais um vídeo? Às vezes a gente tem vídeo aí de um acidente como foi o outro. Vamos ver o que esse aqui vai trazer. Porque eu já vi vídeo também que é usado para fazer defesa, né? Como a gente comentou. Sim. O condutor não estava errado. Ó, aqui Olha, o condutor olha, tá olha. saindo, o cara entrou na frente dele. Rapaz, Olha lá, ó. esse Teve uma aí é batida ali, ó. Até interessante isso aí, né? De quem que é a culpa. Pois é. Aqui, com a videotelemetria, você consegue entender que o condutor aqui, ele estava numa placa de pare e você tinha ali um outro veículo chegando e ele está fazendo a conversão ali à direita, só que o condutor deveria estar parado ali, né? E aí o veículo faz a conversão, só que ele converte ali duas faixas de uma vez ali, né? Deu para sentir ali que ele estava saindo de uma rotatória, convertendo duas faixas de uma vez. Ali quem tava errado é o que tava saindo, então, da rotatória? Ou o condutor da VT? Eu acho que o condutor do VT ali que estava errado, porque ele acelerou no momento ali que ele estava Vamos passando. deixar pro É pessoal? uma estação. Comenta aí, pessoal. Quem que vocês acham que foi o culpado? Quem foi o culpado? Quem que foi o nesse culpado vídeo? aí, gente? Tem mais? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, Outra a rotatória. Tô olhando a câmera frontal ali. O cara tá indo, dirigindo. Tranquilo aqui. Tá passando, beleza. Não tô vendo problema. Opa, na câmera interna o cara tá caindo ali de lado. Ó, aqui já deu para entender o que tá acontecendo, ó. Ele tá passando mal, né? Ele tá tendo ali alguma ou convulsão ou
um início ali de acidente vascular, né? Enfim, tá passando mal. E ele deu uma batidinha ali, né? Esse aqui foi um caso que, quando foi colocado para o gestor, né? O gestor não acreditou. Ele falou, não é possível que isso aqui foi uma batida, foi uma barbeiragem, foi alguma coisa que aconteceu. E aí foram puxados os vídeos da câmera e deu para ver que o condutor, de fato, ele tinha passado mal de saúde mesmo. E aí, por conta disso, né, não houve problema nenhum. Então, a câmera ajudou, né? A câmera defendeu o condutor por si só, né? O gestor foi lá averiguar o que houve e ele viu, poxa, o funcionário aqui não passou bem. Então, ele não teve maiores problemas aqui, né? Depois, na sequência, não teve mais problema de saúde, mas o principal aqui também, né? Ele conseguiu mostrar que não foi algo de culpa, né? Foi algo que, de fato, aconteceu. Ele teve um problema de saúde ali enquanto estava dirigindo. E olha quanto é importante. Imagina se não tem nada para mostrar. O que vai provar que passou mal? A palavra dele, né? Só... Ali até chegou gente, mas é depois, né? Às vezes não vai pegar todo o que ocorreu, né? Isso aqui é legal também, Sérgio, né? Ele tem aqui a velocidade também. Na legenda, né? Ele mostra legenda. ali uma série de informações pra gente ver ali o que estava acontecendo a cada instante. Rapaz, e tá escuro ele aqui, rampou, Sérgio. Deu uma rampada ali, cara. Esse vídeo eu não conheço. A noturna da foto também do vídeo é bom, né? Muito boa. Você viu? Ele rampou ali, parecia que tinha um quebra-mola mais ou menos ali. Uma estradinha aqui. Olha lá, ó. Aí, de novo. Tá batendo, hein? Ó. Olha. Tá 83 tá molhada ali, a pista tá molhada e ela tem elevações, tá vendo? E a velocidade dele já tá bem alta no trecho. Ó, de novo. Deu pra entender bem agora. É lama que tá voando ali na frente do farol. Nossa. O que vai acontecer aqui? Esse cara aqui tá com cara... Ó, eu não vi esse vídeo aqui antes, mas esse cara tá com cara que vai perder o controle do veículo. Porque andando nessa velocidade, acima de 70... Velocidade numa via de estrada de chão, essas vias rurais, é até 60 km por hora. Isso aí já explica muito das manutenções, né? Que o gestor tem que fazer lá, para-choque que quebra. Olha o quanto ele saltou ali já. Tudo suspensão. Isso. E aí acabou a rodovia. Acabou a estrada de terra e não deu tempo dele frear e pegar. Parecia que tinha uma pista ali e ele não pegou a pista, né? Ele foi reto e acabou incidindo aí nesse acidente. Eu não tinha visto ainda não. Essa é a novidade. Ainda bem que não tinha ninguém cruzando a rodovia no momento que ele passou reto, né? Pois é. Você vê, a videotelemetria ela dá uma série de informações, né? E aqui a gente está vendo embaixo, aqui na legenda, a gente podia dizer que era a telemetria, enquanto o vídeo ali é a parte de vídeo, né? Então a videotelemetria. Deu para entender de uma forma visual aí o que a gente está querendo dizer aqui. Ô Sérgio, a gente viu ali até a importância, né? Num dos casos ali protegeu o condutor, mas geralmente tem resistência, né? Dos condutores para implementar. Aí tem a questão da LGPD está mais na institucional ali, digamos assim, a empresa, né, preocupada. Mas tem empresa que implementa e tem a dificuldade, né, de implementação, às vezes até física mesmo ali, de cara mexer na câmera. Se a gente tem encarado esse tipo de situação, como é que tá o mercado? Tem encarado, o pessoal tem uma certa resistência, mas é aquilo que eu falei, né? Um bom projeto, né, ele envolve os condutores, né? Então o gestor... ele quer trazer ali maior eficiência operacional para a frota e ele quer trazer maior segurança para os gestores, ele tem que fazer uma boa comunicação, né? Se você, como condutor, tiver a oportunidade de ter uma câmera no seu carro, você vai melhorar a sua direção, você vai melhorar a forma que você dirige. E você não vai deixar de chegar no mesmo horário que você chega nos lugares. Você vai dirigir de uma forma mais inteligente. Aliás, se você tiver a oportunidade de colocar uma câmera no seu carro, se você for um condutor de uma frota que possui videotelemetria, vale a pena ir melhorando, né, subir a régua do uso, né, da videotelemetria para a sua direção, para você ter comportamentos cada vez mais seguros e evitar aquilo, Ionta, que a gente viu aqui nesses vídeos, né, os problemas aí, esses acidentes. Na verdade, acidentes já pré-anunciados, né? Quem não está de acordo com os bons comportamentos, quem faz uma série de desvios acaba tendo um acidente em algum momento. Então, essa é a chave, né? Uma boa comunicação para o projeto funcionar, tanto para eficiência operacional quanto para a segurança dos condutores, é o que faz a coisa acontecer e quebra esse gelo em relação ao problema que o condutor aponta ali de eu não quero ser vigiado. Quem não deve, não teme.
Né? Então, assim, a empresa que está querendo operar bem, ela não tem condutores que devem, ela tem condutores que fazem a coisa de forma correta, assim como ela estipula. E aquilo que a gente comentou, pode ser o teu advogado de defesa ou de acusação. Vai depender da forma que você utiliza. Perfeito. Né? Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, curte aqui no canal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, para não perder nada do que acontece nos nossos arredes, inclusive nos nossos arredes presenciais, ao vivo, onde você vai ter essa galera fantástica aqui trocando ideia e trazendo aí conhecimentos de mercados para vocês. Né? Agora, Sérgio, seguindo aqui o nosso papo, como estão os próximos passos da videotelemetria e o que você já está testando e promete mudar o jogo novo? Cara, legal. A gente tá colocando ali os vídeos, né, que você pode requisitar pelo próprio GoFleet, né? Mas também os eventos, você vai poder configurar cada evento que você quer ver vídeo, quanto tempo de vídeo e toda a parte dos vídeos internos, né, analisados com inteligência artificial também, né, para as câmeras funcionarem. E isso na câmera mais barata do mercado, com inteligência artificial. E essa câmera, como eu falei, ela originalmente não vem com a inteligência artificial, ela vem sem, mas a GoFleet conseguiu colocar uma solução nela, mantendo um preço barato, né, e oferecendo tudo isso que a gente conversou para o gestor de frotas. Então, assim, vem isso por aí e vem mais câmeras, né, ou melhor, dispositivos com mais número de câmeras, né, para a gente ter uma gestão de frotas leves, extremamente eficiente e segura. Perfeito. O que é gostoso é que a gente está sempre com algo novo para o mercado. Né? A gente não tem uma tecnologia que fica estagnada, é aquilo e você tem que se adaptar àquilo. Então, a gente está sempre estudando o mercado, trazendo dos próprios clientes algumas necessidades, levando para o time de tecnologia, avaliando se é possível ou não, se entra no sprint aí para a próxima atualização. Né? Então, Perfeito. Isso que é legal também, é não parar no tempo. E a tecnologia é isso. Você sabe, Leandro, atualizando. O GoFleet, eu sempre chamei ele de uma plataforma de inovação. Neste momento, ele veste ali a roupa da gestão de frotas, a roupa da telemetria, da videotelemetria. Mas ele é uma plataforma de inovação, ou seja, ele foi feito para a gente conseguir ouvir os nossos clientes e aqueles que ainda não se tornaram nossos clientes, para a gente conseguir sempre estar incrementando com funcionalidades que entregam um valor para ele nessa toada, né, de aumento de segurança, né, aumento de eficiência operacional e sempre olhando, né, sempre com um olhar específico ali para a preservação da vida. É esse o formato que a gente atua. Então, tudo que tem de videotelemetria que está acontecendo aí no mundo, a gente está muito ligado e a gente está trazendo aquilo que há de melhor para oferecer para o nosso cliente e sempre a preço muito competitivo. Muito bom. Orlando, tem que agora dar o recado para a galera agendar ali com o nosso time comercial, né? É isso aí, galera. Cara, se vocês estão gostando do que a gente está conversando aqui, tem um link aqui embaixo no vídeo, onde você vai agendar com um dos nossos consultores um bate-papo. A galera vai apresentar detalhadamente o que a gente consegue trazer para agregar aí na sua operação. Muito bom. Cara, esse tema é muito legal. Sérgio, né, sabe tudo de tecnologia de telemetria, sabedor... sabe tudo de tecnologia e telemetria no mercado. Sérgio, agradecer demais a tua participação. Daria pra gente ficar aqui umas 4, 5 horas, mas não temos tempo para tudo isso. Mas, Sérgio, agradecer muito a sua participação, a contribuição. Dizer para todo mundo aí que está assistindo a gente acompanhar os conteúdos da GoFleet. A gente vai fazer bastante disso aqui, trazer bastante informação para você, gestor de frota. E queria deixar aí aberto para você finalizar, dar um último recado aí, Sérgio, referente à tecnologia ou para a gestão de frota para a galera que está assistindo a gente. Poxa, queria agradecer vocês aí, agradecer o pessoal de marketing, né, que proporcionou isso aqui pra gente também. E especialmente a você que está assistindo, lembra aqui de fazer igual o Leandro pediu, clicar no link, você vai ver uma solução ali que vai te surpreender positivamente. E queria me colocar aí à disposição de vocês, né, e de você também, gestor, que está aí atrás das câmeras aí. Nós estamos sempre disponíveis para ouvir, né, para conversar, para trazer novidades aqui no GoFleet e estou à disposição de vocês quando vocês quiserem fazer um novo episódio aí. Valeu, Perfeito, Sérgio. Obrigado. Falando nisso, pessoal, despedindo de vocês, mês que vem tem mais um episódio do Arred Videocast. Então, aguarde. Vai acompanhando a gente aí nas redes sociais, que logo, logo tem episódio novo solto aí nas redes para vocês, tá bom? Obrigado e até mais.